Deus ele é responsável pela criação deste vasto universo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele detém todo o poder. Ele é o responsável por estabelecer governantes. Ele também é responsável por retirar ou destituir estes mesmos governantes. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vemos isso em exemplos recentes, que todas as nações que se colocaram para servir ao único Deus verdadeiro que enviou Jesus Cristo, essas nações foram nações prósperas, foram nações que viveram o bem do Senhor nessa terra. Recentemente, está surgindo agora, neste momento, está surgindo aqui no Brasil, um movimento que está chamando os brasileiros para entrar em um momento de jejum, um momento de separação. Nesse vídeo aqui eu não quero falar especificamente os detalhes do jejum, mas eu quero falar sobre estes movimentos em que os pastores, homens de Deus, religiosos estão chamando pessoas para jejuar, para que Deus venha em favor da nação brasileira, para que Deus livre a nação brasileira das injustiças que nós estamos vivendo. Será que assim mesmo basta jejuar que Deus virá em favor do Brasil? Bom, este é o tema do vídeo de hoje. Fica aqui comigo neste vídeo até o final, porque este vídeo é um vídeo importantíssimo para a nossa nação. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. O jejum é uma prática muito comum no meio cristão. As pessoas se restringem, se apartam de alimentos, ficam ali horas ou dias sem se alimentar, sem comer um alimento sólido, ou fazem algum tipo de restrição alimentar ou algum tipo de restrição secular para separar um momento para Deus. Às vezes para receber o favor de Deus, às vezes para se libertar de algo. Agora, nós vemos que o jejum é uma prática que está escrita na palavra de Deus. Os cristãos só jejuam porque está escrito na Bíblia. Então, se nós fazemos o jejum, se nós nos separamos porque está escrito na palavra de Deus, nós precisamos entender também qual é o tipo de jejum que Deus quer que façamos. Não basta um religioso, um pastor, um padre ou alguém se levantar na nação dizendo nós precisamos jejuar e de repente todo mundo fica sem comer ou se restringe a algo para se separar para Deus, sendo que esta informação está sendo dada da maneira incompleta. Eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou ler muitos textos. E alguns textos estão muito claros na palavra de Deus. Vai lá comigo em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Presta atenção, queridos. Neste versículo 3, o próprio Deus está dizendo que o povo perguntava, Senhor, nós jejuamos, mas o Senhor não está se atentando ao nosso jejum. E ele continua. Outra pergunta, por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Olha que interessante, outra pergunta, nós estamos jejuando, nós estamos ficando sem comer, nós estamos nos restringindo às coisas dessa terra, mas o Senhor não está prestando atenção em nosso jejum. Alguns meses atrás, também aqui no Brasil, foi feita uma convocação para um jejum. E eu estava observando nas redes sociais as pessoas dizendo, não aconteceu nada, nós não estamos vendo o agir de Deus. O país foi convocado para jejuar e as pessoas estavam dizendo, nós não estamos vendo nada, será mesmo que funciona o jejum? O povo de Israel, aqui na época de Isaías, estava fazendo a mesma pergunta, por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais,
cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Motivos egoístas para se jejuar. O povo de Israel estava jejuando porque eles tinham um interesse. Continua aí, versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aqui ele está perguntando, vocês estão se humilhando e vocês estão ficando sem comer. É esse o jejum que eu estou pedindo? É isso mesmo? Somente as restrições alimentares, somente se apartar daquilo que é secular. Somente isso é o jejum? Olha o versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixeis livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão como o meio-dia. Então nós vemos aqui Deus falando para eles, não basta somente ficar sem se alimentar, dê um bom testemunho. Quantas pessoas não vão participar desse jejum nacional, mas ignoram aqueles que precisam de ajuda? Pessoas que são religiosas, mas não conseguem estender a mão para aquele que tem necessidades. Aqui está falando sobre caridade, sobre doar o alimento àquele que tem fome. Você quer a justiça de Deus sobre a nação que sim está sofrendo injustiças, mas não tem coragem de ajudar aquele que é necessitado? Não tem coragem de fazer uma doação? Não tem coragem de doar valores, dinheiro à igreja que você frequenta? Continua comigo o versículo 10. O versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Muitas pessoas estão vendo a injustiça caminhando sobre o Brasil. Um sistema maligno está querendo usurpar o país para que não tenhamos uma vida habitável aqui em nossa nação. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Um sistema maligno está avançando e quer dominar o Brasil. E aqui o texto está dizendo que nós precisamos seguir padrões que estão escritos na palavra de Deus e não apenas jejuar. Eu estou falando sobre Deus tornar o Brasil um país habitável através do favor de Deus. E isso já tem acontecido, mas muito menos em relação àquilo, tudo que Deus pode fazer em nossa nação. Existem muitas pessoas que vão participar deste jejum, mas ainda estão cometendo pecados que são contrários à palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão pecando contra o Senhor, mas vão participar desse jejum. Vai lá comigo em Isaías, presta atenção, o profeta Isaías está falando de jejum e este mesmo profeta denuncia pecados que a nação de Israel estava cometendo naquela época. Isaías capítulo 44. Olha só, o povo estava praticando pecados e mesmo assim estava querendo jejuar. Olha, Isaías 44, no versículo 9 diz: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo?
O profeta Isaías está perguntando: quem pegaria um pedaço de madeira e formaria um Deus e se ajoelharia diante dela? Aqui o profeta está falando a respeito da idolatria. Pessoas que se ajoelham diante de uma imagem que foi feita através de uma árvore. E queridos, por favor, não me entendam mal, eu não estou aqui atacando nenhuma pessoa ou nenhuma religião. Mas a idolatria, se dobrar a imagens de escultura, é contrário à palavra de Deus. Se você é uma pessoa que realmente quer jejuar e quer pedir a Deus que a justiça dele venha para o Brasil e que nós não sejamos escravizados por este mal que está se aproximando do Brasil, que já se aproximou, que já entrou na Venezuela, que já entrou em Cuba, que já entrou em vários países do mundo e está entrando no Brasil. Na verdade, já entrou no Brasil, mas que não domine o Brasil. Se você quer realmente o favor de Deus para que não sejamos escravizados, saiba que existe um padrão na palavra de Deus. O padrão é seguir os princípios das Sagradas Escrituras, aí sim você vai jejuar e você vai receber este favor de Deus. O jejum não é para mudar Deus, mas é para mudar o nosso coração, para mudar as nossas práticas. Aí sim, o favor de Deus virá sobre as nossas vidas. A idolatria é algo que desagrada a Deus e que também é contrária às Sagradas Escrituras. Ainda aqui em Isaías 44, Isaías está falando sobre a idolatria. Olha o versículo 14, diz: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar como parte de madeira que se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e afarta-se, também se aquenta e diz: ah, já me aquento e contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o profeta dizendo: como pode alguém pegar o resto de uma árvore, esculpir uma imagem e fazer orações a essa imagem? Como pode alguém pegar uma imagem de gesso e fazer orações e petições a essa imagem? Percebe? E talvez você esteja se perguntando: tá bom, irmão Paulo, o que isso tem a ver com o jejum e com a proclamação nacional? Tudo a ver. Porque, como eu falei em Isaías 58, não adianta nós proclamarmos um jejum se nós como nação ainda estamos pecando contra Deus, se nós estamos contrariando o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A idolatria ainda é muito forte em nossa nação. Nós não devemos jejuar para que Deus nos livre dessa escravidão que está se aproximando. Nós devemos jejuar pedindo a Deus que traga o arrependimento sobre toda a nação brasileira. A nação brasileira se arrependendo de seus pecados, se arrependendo de suas maldades, se arrependendo de tudo aquilo que tem feito contra Deus, aí sim o favor de Deus estará sobre o Brasil e nós não seremos escravizados, como nós estamos vendo as outras nações sendo escravizadas. Saiba que Deus tem grandes promessas sobre a nação brasileira. Existem muitas promessas sobre o nosso país, mas nós precisamos corrigir, direcionar o foco e a ordem das coisas. Nós precisamos jejuar por arrependimento, que o brasileiro se arrependa de todos os pecados que ele tem cometido. Aí sim, o favor de Deus virá sobre a nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.